meu pai me serviu como exemplo. Para mim, ele era um funcionário público exemplar, o que eu sempre tentei ser um funcionário público exemplar. E eu gosto dessa função que atualmente eu exerço, porque eu não sou funcionário público, mas eu presto serviço ao público. É isso que eu gosto. Eu sou a favor do concurso, evidentemente, porque eu sou um fã de concurso. Prestei 2 para as 2 instituições que marcaram a minha vida, que foi o Ministério Público e a carreira de registrador. Eu acho que o concurso tem que continuar. O senhor está dizendo que eu falsifiquei? Ele chama a polícia. E a polícia vem. A polícia vem, ouve a história e percebe que o cidadão requisitou o serviço policial por nada, porque não tinha nenhuma razão. Caso de uma pessoa cujo nascimento não é registrado aqui, eu tenho que comunicar ao cartório que está lavrado o nascimento dessa pessoa. Antigamente isso era por cartinha, por correio. Hoje não, hoje é aqui no computador. Isso é uma maravilha. Uma saudação aos colegas que tão bem me receberam nesta carreira. Eu sou sempre tão bem tratado, com tanta diferença pelos colegas, que eu acho incrível. As pessoas, os colegas circunvizinhos, os cartórios circunvizinhos, todos os colegas me tratam de uma maneira fidalga. Eu gosto muito disso. Meu nome é Luiz Orlando de Barros Segala. Eu nasci no dia 18 de junho de 1944, há 80 anos, portanto. E eu sou atualmente titular do Registro Civil de Pessoas Naturais do 16º Subdistrito Moca, há 17 anos. A minha infância se passou na Vila Mariana, na Zona Sul, aqui da capital. Uma infância comum, com uma mãe doente. Minha mãe era extremamente doente, tanto que faleceu, eu tinha 9 a 10 anos. E eu fiquei muito ligado a meu pai. Meu pai me serviu como exemplo. Para mim, ele era um funcionário público exemplar, o que eu sempre tentei ser um funcionário público exemplar. E eu gosto dessa função que atualmente eu exerço, porque eu não sou funcionário público, mas eu presto serviço ao público. É isso que eu gosto. Eu gosto de fazer isso. Meu pai era funcionário público. Ele começou na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Não sei quando. Eu me lembro, eu era menino, ele era da Secretaria de Educação. Aí ele fez concurso para procurador do Estado. Ele se formou em Direito, na USP também, como eu, na Universidade de São Paulo. E se formou e prestou concurso para procurador de Estado. E prestou serviço em várias procuradorias. E eu tive muito orgulho dele quando uma vez eu, andando aqui pelo centro da cidade, eu estava não me lembro com quem que eu estava. Eu sei que encontrei esse senhor que estava comigo, encontrou um amigo dele, não sei quem é, percebi que ele era procurador de Estado, na conversa dos dois. E aí perguntou meu nome, meu sobrenome. Eu falei, ele falou: você é filho do Dr. Segala? Eu falei: fui, né? Porque ele já falecido. Nossa, ele foi um excelente procurador, exemplar e tal. Isso não tem preço. Ouvir isso não tem preço. Não tem preço. É muito bom. Para quem, como eu, encara o serviço público como essencial, né? Adoro prestar serviço ao público. É isso. Meio sem querer, né? Meio sem querer. Acho que sem
desculpe, sem grandes intenções, mas eu me meti no serviço público, primeiro em cargo em comissão, que é cargo de livre provimento de determinada autoridade, e comecei assim. E dali fui trabalhando em várias secretarias de Estado, até fazer concurso para o Ministério Público. Eu falei, gente, eu gosto tanto disso. O Ministério Público é exatamente o que eu pretendo, fazer algo pela sociedade. Foi assim. Aí me aposentei do Ministério Público, fiz concurso para a carreira de oficial de registro civil. E o concurso que eu fiz era exatamente só para a carreira de oficial de registro civil. Era o 4º concurso. E que é a especialidade que lida mais com o povão. É isso que eu gosto. Eu gosto de lidar com as pessoas simples. Enfim, eu gosto de prestar serviço, como eu já disse. Foi duro, porque a minha intenção era permanecer na capital, porque eu sou daqui. A minha mulher, na época, falecida, era aqui também de São Paulo, minhas filhas daqui. E eu queria permanecer em São Paulo. Até que, na escolha, me tocou o cartório da Moca, o 16º. Eu confesso que eu não conhecia, nem conhecia esse lado da cidade. Vim para cá para conhecer. O cartório era localizado numa rua, numa travessa aqui da Rua da Moca, chamada Rua Visconde de Laguna. Não estava bem lá, porque, por exemplo, para chegar na minha sala tinha 3 lances de escada. Para chegar também na sala de casamento eram 3 lances de escada. Então, havia ocasiões que era impossível você fazer casamento obrigando as pessoas a subir 2 lances de escada. Aí que eu consegui esse imóvel aqui, alugado, evidentemente, aqui na Rua da Moca, porque afinal de contas o cartório é o cartório da Moca. Então eu precisava estar na Rua da Moca, para fazer pelo menos jus ao nome. O concurso para a carreira de oficial e notário é muito duro. O candidato tem que estudar muito e durante bastante tempo, porque a seleção é rigorosa. Eu sou a favor do concurso, evidentemente, porque eu sou um fã de concurso. Prestei 2 para as 2 instituições que marcaram a minha vida, que foi o Ministério Público e a carreira de registrador. Eu acho que o concurso tem que continuar. Nada contra os colegas que ainda são sucessores, porque eles aprenderam muito. E eu confesso que até hoje eu me valho da experiência de colegas que não são concursados, que são sucessores e que entendem do assunto mais do que eu. Essa que é a verdade. Esse pessoal nasceu dentro de cartório. Isso é muito bom, para ensinar para nós, pelo menos, que chegamos depois. Essa desjudicialização veio para facilitar a vida do cidadão. E, afinal de contas, nós temos fé pública. Um ato nosso só pode ser desfeito por sentença transitada em julgado. Então, nós temos condições que a esmagadora maioria dos oficiais israelenses são bacharéis em direito, são operadores do direito. Então, somos aptos a resolver muita coisa e rapidamente para a população. E a preços módicos, porque o judiciário é caro. A judicialização é cara. Aqui não, aqui é bem mais em conta.
O que eu posso dizer que aqui no Registro Civil, o mais importante foi a possibilidade do próprio oficial retificar registros diante de erros evidentes. Que são erros evidentes? Aqueles que não exigem maiores indagações, não precisa fazer prova. Você olha e fala, nossa, precisa mudar mesmo. Tendo que fazer a dilação probatória, ou seja, tendo que provar algo a mais, judiciário. É fundamental, né? Para nós foi fundamental, porque além de facilitar muito o serviço, deu celeridade ao serviço. E isso tudo vem em favor do quê? Do público assistido, de quem nos procura, de quem se vale dos nossos serviços. E essa é a grande vantagem da tecnologia. Todo dia. Todo dia. O que eu acho muito interessante é que nós temos que dar segurança jurídica. Esse é o grande objetivo. O grande objetivo dos cartórios é isso, dar segurança jurídica ao cidadão. E às vezes vem pessoas que querem, acho que pagando, nós somos obrigados a fazer coisas impossíveis, coisas absurdas. Por exemplo, o reconhecimento de firma, que é uma das funções aqui do Registro Civil. Às vezes eles vêm pedindo reconhecimento de firma por semelhança, completamente diferente a assinatura. Olha, a assinatura não está batendo, pede por favor para essa pessoa vir aqui, modificar, fazer outra ficha e tal. O senhor está dizendo que eu falsifiquei? Ele chama a polícia. E a polícia vem. A polícia vem, ouve a história e percebe que o cidadão requisitou o serviço policial por nada, porque não tinha nenhuma razão. Nós não podemos reconhecer uma firma na incerteza. Tem que ter certeza. Eu me lembro de um juiz corregedor que nos dizia, na dúvida, não façam. Isso aí, para mim, marcou profundamente. Eu falo para meus funcionários, na dúvida, não façam. Só se tiver absoluta certeza do que estão fazendo. Senão, não. Porque o amigo, porque quebrar o galho do cara. Não, eu vou viajar. Infelizmente, eu devia ter visto isso antes. Não agora, não em cima da sua viagem. Eu não posso reclamar disso, não. Tem gente que, principalmente no Serviço Público Federal, às vezes vai para outro estado, aí atrapalha. Aí atrapalha. Eu sempre fui funcionário público estadual, então nunca teve esse problema, não. Eu fui casado durante 42 anos, fiquei viúvo, e o ano passado me casei novamente. Com uma senhora, evidentemente. Respeitada a minha idade. Tive que casar com uma senhora viúva, me casei. Porque eu acho que a família é a base de tudo, né? Então não é que eu quis constituir uma nova família, porque eu estou velho, ela também é uma senhora de 70 anos. Não é? É para congregar os filhos dela e as minhas filhas, pronto. Netos, temos netos. Então, eu gosto do ambiente familiar. O ambiente familiar molda o nosso caráter. Essa que é a verdade. Perto da minha casa, eu moro em Moema, foi no 24º subdistrito, Indianópolis. Me casei lá, no ano passado. Em dezembro do ano passado.
E fui muito bem recebido, muito bem tratado. Eu conheci aquele cartório há muitos anos. Logo que eu entrei na atividade, que havia uma oficial lá que era ícone na carreira, a dona Iracema, falecida. Faleceu já há uns 2 anos. 2, 3 anos, acho que uns 2 anos. E mas deixou marca lá. Ela era muito querida no meio. Dona Iracema. Eu gostaria de morrer trabalhando. A aposentadoria não me atrai. Não. Sabe por quê? Eu gosto do fim de semana. Oba, chegou o fim de semana. O período de férias, vou tirar férias, vou para a praia. E depois você tem onde voltar para trabalhar, para fazer o que você gosta. É isso. Eu acho ótimo isso com a supervisão e orientação do Poder Judiciário. Isso é uma maravilha. Eu tenho acesso aqui a registros de todos os cartórios do Brasil, praticamente. O estado de São Paulo nem se fala. Os estados aqui, há estados ótimos. São Paulo, Rio Grande do Sul, por exemplo, são estados que cumprem as normas. Então, tudo que é lavrado é lançado para conhecimento dos demais. Isso aí facilita muito. E hoje em dia, antigamente, todo ato que a gente faz, nascimento, casamento, a gente tem que comunicar ao cartório de origem. Por exemplo, casa-se de uma pessoa cujo nascimento não é registrado aqui. Eu tenho que comunicar ao cartório que está lavrado o nascimento dessa pessoa. Antigamente isso era por cartinha, por correio. Hoje não, hoje é aqui no computador. Isso é uma maravilha. Eu mando, casou, manda, a pessoa morreu, manda para o nascimento e para o casamento, se a pessoa for casada. Se a pessoa era casada, manda para o casamento também. Então fica completo. Fecha o ciclo. Olha, o registro civil é o o registro da cidadania, né? O cidadão que não é registrado não existe. E, por incrível que possa parecer, ou não é tão incrível assim, porque o Brasil é muito grande, há uma quantidade de gente que não é registrada absurda. Isso aí assusta. Às vezes eu me assusto. Como que não é registrado? O que é isso? Apareceu um sujeito que não é registrado. Como não tem registro? Que ele nasceu na barranca do rio, não sei o quê, e não tinha cartório lá perto, ficou por isso mesmo. Como é que pode? Aí se faz um registro tardio. Quando a gente é suspeito de alguma fraude, alguma coisa, ele manda para o judiciário. Mas geralmente nós fazemos aqui mesmo. Antigamente era só judiciário. De alguém dedicado ao que faz, ao trabalho e dedicado ao público. Como eu lhe disse já várias vezes, eu adoro prestar serviços. Adoro prestar serviço ao público. Principalmente para as pessoas mais simples, que são as pessoas que procuram o cartório de registro civil. Nascimento, casamento e óbito. O problema é o tamanho do Brasil e há estados que não, infelizmente, que não acompanham para e passo, não acompanham o progresso da tecnologia. E essa é o nosso dia a dia aqui. Aqui nós temos que pensar nas pessoas.
temos que ter vocação para isso. E nem sempre o sujeito que presta um concurso está imbuído disso. Às vezes, infelizmente, ele está imbuído só do interesse material, o que eu não acho certo, infelizmente. Eu quero fazer concurso para registro de imóveis que dá mais dinheiro. Tá? Quero, não sei, pensar assim. Não vai para frente. Nossa, se vale a pena. Claro que vale a pena. Lógico, muito. Muito. Eu cheguei a trabalhar em Brasília, no escritório do governo de São Paulo, em Brasília. Isso há mais de 50 anos atrás. Valia a pena. E quando eu comecei no serviço público, comecei aqui em São Paulo, também na Secretaria de Educação, como meu pai. Eu fui trabalhar numa secretaria de escola. Achava aquilo importantíssimo que eu fazia, passando as notas nas cadernetas dos alunos, passava a mão. Achava importantíssimo. Estou colaborando com a educação do meu país. Isso é muito importante, você ter esse espírito público. Se não tiver, por favor, não venha para cá. Se não tiver, vai para iniciativa privada, vai ganhar dinheiro. Não pense em só ganhar dinheiro, não. Pense em prestar um serviço perfeito. Pelo menos perseguir a perfeição. Não vai ser possível ser perfeito, mas tem que perseguir. Tem que perseguir. E fazer o possível. Eu me considero um pouco concentrador. Eu gosto de fazer tudo. O que não é bom. Mas eu tento fazer o melhor possível. É isso. Uma saudação aos colegas que tão bem me receberam nesta carreira. Eu sou sempre tão bem tratado, com tanta diferença pelos colegas, que eu acho incrível. As pessoas, os colegas circunvizinhos, os cartórios circunvizinhos, todos os colegas me tratam de uma maneira fidalga. Eu gosto muito disso. Não sei porque eu estou velho, sinto falta do carinho, não sei, mas eu gosto. Eu gosto de conviver com eles, conversar, eu falo muito por telefone com eles. Ainda é telefone, celular, mas não deixa de ser telefone. Por mensagem. É bom, mas na minha geração o telefone faz mais efeito. Tá bom? Obrigado. Obrigado.